Fala massa, tudo certo? Começando mais um Base em Foco. Depois do nosso primeiro quadro na última semana, a gente comentou muito sobre o Brasileirão Sub-20, Brasileirão Sub-17, o Galo que também teve compromissos no Campeonato Mineiro, mas voltou a jogar essa semana. Nós vamos falar muito desses compromissos do Galo, ó. Já chega sentando o dedo no like para a gente falar muito de Atlético em mais uma edição do nosso novo quadro aqui. Eu aproveito já para você separar aquele tempinho para deixar seu comentário e também compartilhar com seus amigos, é muito importante para a gente. E, ó, vamos falar de uns assuntos não tão positivos dessa semana. O Atlético que perdeu no Brasileirão Sub-20, perdeu também no Sub-17, mas teve um retorno importantíssimo. A presença de Matheus e Zepe no jogo do Galo Sub-20 na Arena Independência. O Galo que perdeu o clássico. Vamos comentar muito disso. Vem comigo. Pessoal, e vamos começar falando da situação do Galo Sub-20. Antes de mais nada, antes de falar da derrota para o América no clássico válido pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Galo que no último sábado enfrentou o Contagem, partida que aconteceu em Ibirité. O Galo empatou por 3-3, jogo difícil, sem transmissão, a gente não pôde acompanhar, mas já vinha de um empate por 3-3 contra o Contagem antes de visitar o América no Independência. O Galo que teve muitas dificuldades, pessoal, no primeiro tempo. A reportagem do Bica, eu estive lá acompanhando o jogo, válido novamente, ressaltando aqui pela terceira rodada, o Galo que já enfrenta uma sequência difícil de jogos, tem apenas 2 vitórias. Vitórias na quarta rodada contra o Bahia, no Sesc Venda Nova, e a outra vitória também no Sesc, contra o Juventude por 3-2, no jogo que a gente falou na semana passada. O Galo abre 3-0 com certa vantagem, 7-2 gols, mas volta ao domínio da partida e vence de forma extremamente importante. Foram mais 3 pontos importantíssimos. O Galo que contra o América teve um certo desequilíbrio, se a gente pode dizer assim, nos primeiros minutos de jogo, tentando encontrar a forma de jogar. E isso a gente falou também com o Zago no fim da partida. A gente vai mostrar a coletiva que a gente falou com o técnico atleticano, mas o Galo que teve muitas dificuldades de encontrar a forma de atacar o América. O América que sai na frente no primeiro tempo. O Galo logo no início do segundo tempo começa a pressionar a equipe adversária, pisar mais no último terço do campo, e numa cobrança de escanteio sai o gol de empate do Galo, gol de Vitão. Vitão que há apenas 17 anos vem sendo convocado para as seleções brasileiras de base, um jogador tratado com muita cautela ali dentro do Galo, um jogador que pode futuramente representar a equipe profissional, tem muito futuro, jogou a copinha desse ano, mesmo tendo uma idade mais inferior aos jogadores que são permitidos, né, até 20 anos. Enfim, um jogador de muita qualidade, que agregou e muito ao elenco sub-20 do Galo e ajudou muito. Naquele momento, o Galo vinha pressionando, mas não conseguia fazer os gols. O Ataíde, inclusive, chega a perder oportunidades claras de gol, mas não balançava as redes. Então o Atlético empata e logo em seguida um erro bobo do Pacini, um garoto de 17 anos, algo que o Zago também pontuou na coletiva de imprensa, acaba errando um deslize mesmo dentro da área e o América volta ao comando, né, do placar com 2-1. Resultado este, final da partida. O Zago qualificou após a partida o que ele entendeu, como o Atlético vem encarando esse processo e fez certa relação a outros anos do Galo, né? O Galo que já há algum tempo não luta para chegar à próxima fase do Campeonato Brasileirão, do Brasileirão Sub-20. Enfim, deve ser assim esse ano. Infelizmente, mais uma vez, o Galo que é o 17º colocado na tabela de classificação, o 20º, o 19º e o 18º, reforçando, serão os times rebaixados. Vamos conferir o que o Zago falou com muita atenção. Ele cita aí certos processos internos do clube, como fortalecer esse time sub-20 do Galo e os próximos passos, né? O Galo que enfrenta o Palmeiras na próxima semana, logo depois sai para enfrentar o Fortaleza fora de casa e retorna aí sim para jogar contra o Cuiabá na Arena MRV. Confirmação nossa, apuração do canal Bica Galo e, enfim, um processo que o Atlético já vem trazendo nos últimos dias, né? De trazer os jogadores, tanto sub-20 sub-17, para a Arena. Vamos conferir aí o que o Zago falou. Ô Zago, primeiramente, boa tarde. O Galo que mais uma vez perde pela 13ª rodada do Brasileirão, né? Vence o Bahia ainda na quarta rodada, encontra dificuldades para voltar a vencer no Brasileirão Sub-20. Vence o Juventude, né, no jogo passado do Brasileirão e agora novamente perde.
um jogo definido dos detalhes. Queria saber de você, cara. Como que volta aí para uma sequência de resultados positivos, coisas que o Atlético precisa ir muito para sair e afastar desse Z3, né? Boa tarde. Assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, porque acho que são dois momentos diferentes dentro do mesmo momento aqui. Um momento a gente precisa estancar a sangria e tirar o time dessa situação e conseguir resultados imediatos. E a gente está buscando isso. E dentro disso, a gente está buscando reconstruir para a gente tornar esse sub-20 uma equipe forte que volte a competir. Eu fiquei fora do clube por 4 anos e nesse intervalo, acompanhando a distância, é o 4º ano seguido que o clube não briga para disputar a classificação. Isso tem algum motivo. Tem jogadores que participaram pelo menos de 3 dessas gerações, né? Aqueles que são de último ano hoje. Então, toda essa renovação, pensando em janelas, em contratos, isso tem um impacto e a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora de fazer, porque a gente tem algumas medidas emergenciais, mas a gente também tem algumas questões aí que a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria para poder reverter essa situação de imediato. Então, a gente já conseguiu melhorar algumas coisas do nosso desempenho, a gente já gera hoje muito mais finalização que os adversários. O problema é que ainda os adversários com poucas finalizações conseguem ganhar da gente, ou empatar, ou fazer gols na gente. Até nos jogos de Campeonato Mineiro a gente tem sofrido gols contra equipes muito frágeis, óbvio que jogando com uma equipe alternativa, né, para poder rodar com o time do brasileiro. Então a gente já tem detectado muitas coisas que a gente tem que corrigir sobre perfil de trabalho, perfil de jogador, o que a gente quer para o clube. O clube precisa ter jogadores com mentalidade vencedora. Então são coisas que a gente está construindo e que aí, como eu te disse, são duas coisas. Uma coisa é o momento imediato. Precisamos ganhar o próximo jogo do Palmeiras para a gente poder sair dessa situação e depois buscar ponto contra o Fortaleza, Cuiabá, tal. Isso é uma situação. A outra é o que a gente está buscando de reconstrução, que isso ainda vai demorar. Pelo menos eu acredito mais umas 2 ou 3 janelas para que a gente consiga atender o perfil do que é a cultura do clube, a história do clube. Eu conheço o clube, trabalhei 3 anos aqui e eu sei que muito ainda. Bom, o Sub-17 foi o ponto negativo. Derrota para o Atlético Paranaense, o Galo que começou vencendo. E é importante a gente citar, né? Gol do Matias. Matias que já tem idade para jogar, ainda tem idade para jogar o Sub-17, mas já jogava no Sub-20. O Zago que comenta sobre o nome do volante, importantíssimo ter essa ciência de que o jogador vem sendo cada vez mais utilizado numa categoria superior, mesmo tendo idade inferior. O Galo que perde para o Atlético Paranaense, só tinha uma derrota, né, na competição para o São Paulo, na capital paulista, por 3-2, igual a gente reforçou no nosso primeiro quadro do Base em Foco. Enfim, o Galo que vem sendo um time bem atípico, um time que procura muito o ataque, procura muito o gol adversário, mas enfim, acabou pecando nessa. O Atlético Paranaense, que claro, é bom a gente ressaltar, tem uma excelente equipe, é referência dentro dos clubes, não só na formação, mas de fato confirmar esses jogadores que chegam até o profissional. Tem uma certa qualidade a mais ali na base do Furacão já há algum tempo, e é bom a gente reconhecer isso. O Atlético não perdeu para qualquer um, com certeza é um dos candidatos ao título, o time paranaense. O Galo que já vinha vencendo, venceu o Palmeiras na estreia com boas atuações. O Galo que tem o veneno no Sub-17. E, enfim, o Atlético que acabou deslizando, mas acredito que seja um resultado muito pontual, na minha visão, na sequência do Campeonato Brasileiro Sub-17. Pessoal, outro ponto importantíssimo da nossa pauta aqui nesse segundo quadro do Base em Foco. Eu tive a oportunidade de conversar com o Matheus Izep após a partida, após essa derrota do Galo no Sub-20, um jogador que pela primeira vez entrou em campo, estreou na temporada, e a gente sabe que vai ser para o Izep um processo muito difícil e longo para estar 100% pronto fisicamente para integrar o elenco profissional do Galo. O Izep que passou por problemas cardiovasculares ainda no início da temporada, mas vem voltando, vem se recuperando, participou do último jogo treino do Galo na semana passada contra o Paulista de Jundiaí. O Izep que entrou entre os titulares e teve essa oportunidade na quarta-feira de jogar alguns minutos. Eu perguntei para o Izep se hoje ele se considera não só fisicamente, mas taticamente e mentalmente pronto para ajudar o Cuca, para ajudar os seus companheiros no elenco profissional. E foi assim que ele respondeu. Pois é, cara, vou te perguntar assim, da forma mais sincera possível. O torcedor do Atlético tem muita expectativa em você, por ser um jogador de qualidade, ser um jogador diferente daqueles que a torcida do Atlético está acostumada em outros momentos. Se fosse para você responder uma pergunta do Cuca hoje, você estaria preparado, não só fisicamente, claro que a gente sabe que o processo é um pouco mais árduo e mais longo, mas para integrar o elenco profissional e entregar tudo aquilo que a torcida espera de você? Sim, acredito que estou pronto.
Agora é mais recuperar mesmo o ritmo de jogo. Agora fazendo esses jogos na base, tenho certeza que vou conseguir recuperar. E sim, estou pronto sim. É curioso, né? A gente vê um jogador ainda muito jovem e já com essa confiança. E é positivo para o Atlético ter esse tipo de jogador, um jogador que chame as responsabilidades. É claro, pessoal, que a gente não vai estar aqui impondo responsabilidades no ISEP, de ser um jogador criativo, de assumir a camisa 10 do Atlético, é um jogador que ainda vai passar por certos arrependimentos, por certas glórias no time profissional. O Zago ainda cita isso. Não é assim que se lança um jogador. O jogador tem que passar por certos processos de frustração, de felicidade, de entender que ele tem que aceitar o banco de reservas, que o momento e a oportunidade ainda vai chegar. Então, claro que a minha pergunta reflete ao pensamento que ele tem, ao que ele enxerga para ele e para a carreira dele, não só no Atlético, claro, que é um jogador que, se confirmar toda a qualidade que tem, vai voar e muito mais alto. Jogador de Europa, enfim. O Izep que tem um contrato ainda muito longo no Atlético, né? Um Atlético que se preserva nessa situação, inteiro jogador cada vez mais tempo aqui, e a gente tem essa expectativa no Izep, né? Um jogador que há muito tempo já vem se provando, um grandíssimo atleta, né? Enfim, a gente espera que ele possa confirmar isso em campo nos próximos meses. O Galo que pretende usar o Izep nesse sub-20 até o retorno após o Mundial de Clubes, e aí sim o Izep ter mais oportunidades no time profissional. E ó, eu tive a oportunidade, como eu comentei, de estar cobrindo o jogo pelo Bica Galo. Foi uma honra extrema estar cobrindo o jogo e eu observei o Izep muito bem durante a partida. O jogador que movimentou muito, caindo pelo lado esquerdo, trazendo um pouco mais a bola nessa diagonal por dentro, tentando clarear o jogo do Galo. Por muitas vezes, o Mamadi Cissé e o Izep se encontraram ali. Taticamente, os dois estavam, não vou dizer perdidos, mas ocupando o mesmo espaço. O Atlético vinha tendo essa dificuldade de entrar no campo de defesa do América. O Izep que quase empatou a partida. Em poucos minutos teve uma excelente finalização de fora da área. O goleiro do América que interviu da melhor maneira possível. O Izep que chamou a atenção em pouco tempo. Então a gente espera, claro, que em mais tempo no campo, em mais tempo, em mais minutagem que vai receber do técnico Zago, possa aparecer mais. E claro, consequentemente, ter mais minutos de jogo, ter mais condições físicas e técnicas também para ajudar o Atlético na sequência do Campeonato Brasileiro, tanto da categoria inferior, tanto pelo profissional. Pessoal, chegando ao fim de mais um Base em Foco aqui com a gente do Bica Galo, eu agradeço a todos vocês. Vamos repassar aqui a agenda do Sub-17 do Galo. Amanhã, contra o Futebol, Campeonato Mineiro, jogo importante para o Galo seguir 100% no Campeonato Estadual. Já na terça-feira, enfrenta o Bahia fora de casa, jogo dificílimo, mas importante para o Atlético voltar ao caminho das vitórias. Já no Sub-20, o Galo não joga no Mineiro este fim de semana, só volta a campo no dia 21 de junho, no próximo sábado. Já pelo Brasileirão, compromisso dificílimo, pessoal. Palmeiras, quarta-feira, às 15 horas, no Sesc Venda Nova. Jogo muito difícil para o Galo, lembrando, o Palmeiras é o líder da competição. Enfim, pessoal, eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Curte demais esse vídeo aqui, já compartilha nos grupos de atleticanos, comenta o que você quer ver aqui no próximo vídeo, o que você quer que a gente trate aqui sobre a nossa base. Ó, aproveita para seguir tudo do Bica Galo, Instagram, Twitter, a gente está trazendo tudo sobre a base do Galo, não perca nada. Já segue lá, eu vou ficando por aqui e grande abraço.